Atenção, emissoras que monitoram o sistema Clube de Comunicação. Após o top, o Jornal da Clube vai começar. Hiper Saúde. Você pode ajudar o Hospital de Amor cedendo o direito de resgate. Hiper Saúde é regional e mais fácil de ganhar. Compre já o seu. Hiper Saúde. Nós conferimos se você ganhou e divulgamos na hora. A ganhadora do quarto prêmio de R$700 mil foi Carolina Oliveira Lima, de Sertãozinho. Hiper Saúde. Por apenas R$10 você concorre a R$250 mil no quarto sorteio. Macro-região registra acidente grave no feriado. Motorista embriagado mata motociclista e deixa garupa ferido em Avenida de São Carlos. Ainda em São Carlos, UPA e UBS viram alvo de bandidos. Criminosos furtam cabos de energia e prejudicam o atendimento. Páscoa da União. Católicos, evangélicos e judeus enfatizam o significado da data, que volta após 2 anos de pandemia. Cresce o consumo de peixes nessa Semana Santa. Consumidores de Ribeirão Preto movimentaram o Mercadão Municipal na busca pelo pescado. O nosso foco é o público popular, C e D, peixe de R$15, R$20. É esse o nosso forte, são esses os carro-chefes da Semana Santa. Final de semana com jogos decisivos para a dupla Come Fogo. O sábado segue ensolarado e sem expectativa de chuva. O Jornal da Clube deste sábado já começou. Jornal da Clube, primeira edição. O jornal que agrega valor às comunidades, integrando toda a macro-região. Boa tarde. Acidente grave provoca morte de jovem na macro-região. Renato Henrique Campos, de 21 anos, estava de moto quando foi atingido por um carro na Avenida São Carlos. Ele foi levado para o hospital, mas não resistiu. O garupa também foi socorrido e continua internado. O motorista do automóvel se negou a fazer o teste do bafômetro, mas o exame clínico constatou embriaguez e ele foi preso em flagrante. O caso foi registrado como lesão corporal e homicídio culposo, sem intenção, mas com o agravante de o condutor estar sob efeito de álcool ou drogas. E um motorista atingiu um poste de iluminação pública na rua Afonso Pena, no Cidade Nova, em Franca. A colisão também foi registrada na madrugada dessa sexta-feira. Apesar do impacto, o motorista não ficou ferido. A CPFL informou que não foi acionada para fazer os reparos de energia naquela região. O condutor saiu do local por conta própria. Acidente também fatal em Pradópolis. O motorista de um carro morreu após bater o veículo de frente com um ônibus na rodovia Mário Donegar. O coletivo levava pelo menos 25 pessoas e parte delas teve ferimentos. Um passageiro do carro de 18 anos também se feriu. As vítimas foram levadas para um posto de saúde da cidade. Ainda não se sabe o que provocou o acidente. Já em Araraquara, uma mulher foi presa por tráfico de drogas. Com a suspeita, foram encontrados pinos de cocaína, máquina de cartão de crédito, anotações de contabilidade e mais de R$2 mil em dinheiro. Para a polícia, ela ainda confessou que a venda dos entorpecentes era feita por meio de aplicativo. Após prestar depoimento, a mulher foi levada para a cadeia de Fernando Prestes. Unidades de saúde de São Carlos foram alvos de criminosos durante a madrugada. A UPA do Cidade Araci teve toda a fiação elétrica furtada. Segundo a Prefeitura, a unidade tem utilizado um gerador para não paralisar o atendimento. A CPFL foi acionada para fazer o reparo, mas como o volume de fios levados foi grande, ainda não há previsão para a energia ser restabelecida. Na madrugada de quinta-feira, também teve invasão na UBS da Vila Isabel. Bandidos arrancaram a fiação do local, que precisou suspender o atendimento e ainda continua sem funcionar.
A vacinação contra a Covid, que seria realizada em crianças agendadas nessa unidade, foi transferida para a UBS da Redenção. E hoje tem plantão de vacina para adultos no drive-thru na Fonte Luminosa, em Araraquara. A vacinação segue até às 4 da tarde e é preciso apresentação de documentos pessoais e comprovante de endereço. Se for a dose de reforço, é necessário apresentar a carteirinha. Morreu aos 69 anos o provedor da Santa Casa de Araraquara, Marco Antônio Castelli Brandão. Ele lutava contra um câncer desde 2018. A morte foi confirmada pelo hospital. Brandão atuava na unidade de saúde há 8 anos. O enterro foi agora há pouco no cemitério São Bento. Em Ribeirão Preto, transitar pelas ruas do Distrito Empresarial se tornou um desafio. No asfalto da rua Luiz Gonzaga Pereira Seixas, uma cratera aumenta a cada dia, próximo de um vazamento. Ainda nas proximidades, na rua Almiro Veludo Salvador, a situação é igual, onde um buraco já acumula terra e pedaços de massa asfáltica. A população cobra uma atitude urgente do poder municipal. Você vai ver, evangélicos, católicos e judeus trocam experiências e refletem sobre a Páscoa de 2022. Em instantes, aqui no Jornal da Clube. E agora, a hora mais feliz do dia, com as clínicas sempre sorrindo. Alívio para o consumidor. A partir de hoje, as contas de luz ficam mais baratas com o fim da bandeira tarifária de escassez hídrica. O governo estima que a energia elétrica fique cerca de 20% mais barata com a mudança para a bandeira verde, que deve permanecer até o final do ano. E os nomes mais tradicionais da economia de Ribeirão Preto e da macro-região dão sinais de força e retomada. A Rede Ceval comemorou neste sábado os 31 anos da marca. E em clima de festa, o grupo inaugurou a 30ª unidade. O novo posto de combustíveis está no coração da cidade, na Avenida Francisco Junqueira. O espaço dá início também à renovação dos próprios conceitos da empresa. O Virtual Clube mostra que hoje o sol predomina e a umidade do ar fica mais baixa. A temperatura em Araraquara ainda não sobe muito, a máxima é de 25 graus. O dia começou agradável na região de Barretos, com mínima de apenas 13 graus. Aos poucos, vai esquentando e a máxima se aproxima aí dos 30. Nenhuma grande mudança está prevista para hoje em São Carlos, então o tempo continua firme. A mínima foi de 12 e a máxima fica em 24. Franca amanheceu com o tempo aberto e ao longo do dia pouquíssimas nuvens se formam. A máxima por lá é de 25 graus. A região de Pirassununga tem um sábado de muito sol, porém a temperatura segue amena. A mínima foi de apenas 12 graus e a máxima alcança os 24. O friozinho marcou presença em Ribeirão nas primeiras horas do dia e o calor não será tão intenso agora à tarde. A máxima prevista é de 29 graus. E aproveite o clima da melhor maneira e uma ótima tarde para você. Final de semana tem jogos importantes para a dupla Come Fogo. Pela Série A3, o Comercial entra em campo neste sábado às 4 da tarde para enfrentar o São José em casa. E em caso de vitória, além de manter a invencibilidade, que já dura 2 meses, o Bafo pode garantir a classificação para a semifinal, se o União Suzano também derrotar o Votuporanguense nesse domingo. Já o Botafogo enfrenta o seu xará da Paraíba neste domingo, às 11 da manhã, no estádio Santa Cruz. É um duelo de líderes do Brasileiro na Série C e ainda tem ingressos à venda. Os preços variam de R$20 a R$60. No Jardim Salgado Filho, em Ribeirão Preto, o asfalto precário da Rua Andradina prejudica pedestres e motoristas que passam pelo local. Os buracos se acumulam por toda a extensão da via. E, segundo os moradores, também falta zeladoria nas calçadas e terrenos do entorno. A vizinhança espera uma solução do poder público. Você vai ver a Páscoa sob o olhar de líderes religiosos da macro-região. Em instantes, aqui no Jornal da Clube.
Cresce o consumo de peixes nesta Semana Santa. Consumidores de Ribeirão Preto movimentaram o Mercadão Municipal na busca pelo pescado para preparar o cardápio do domingo de Páscoa. Nessa época, fiéis evitam o consumo de carne vermelha em respeito ao sacrifício vivido por Jesus Cristo quando crucificado e morto. A busca pelos pescados foi grande. A expectativa dos lojistas é um aumento de 70% nas vendas. Nós temos o bacalhau, o porto imperial, aquele mais caro, mas o nosso foco é o público popular, C e D, peixe de R$15, R$20, é esse o nosso forte, são esses os carro-chefes da Semana Santa e é isso que a gente está vendendo agora aqui. E essa é a Páscoa da União. Depois de 2 anos sendo impedidos de celebrar de maneira adequada, católicos, evangélicos e judeus vivem uma data renovada. O Jornal da Clube promoveu um diálogo entre as religiões irmãs e você acompanha tudo agora. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, no nosso núcleo de jornalismo está o vice-presidente do Conselho de Pastores, Sérgio Martins. Pelo canal digital da Clube, em Ribeirão Preto está o arcebispo metropolitano Dom Moacir Silva e em Uberaba, o professor de História Judaica Ícaro Uriel Brito. Eu vou começar aqui pelo nosso núcleo de jornalismo com o pastor Sérgio. E durante 2 anos, durante os 2 últimos anos, a Páscoa do cristão foi bastante atormentada, bastante prejudicada por conta da pandemia, Eu acho que finalmente nós podemos dizer que haveremos de celebrar em paz. Esse é o espírito? É uma Páscoa renovada, pastor? Muito legal estar com vocês aqui, Felipe, Moacir, Ícaro, um grande abraço. E é de fato uma oportunidade maravilhosa que a gente tem de poder estar vivendo esse novo tempo e celebrando, eu acho que com muito mais autoridade, com muito mais confiança por tudo aquilo que a gente viveu e que a pandemia nos ensinou nesse tempo. O fato de a gente ficar privado de muitas coisas, mas a lembrança, ela veio forte em nossos corações do fato de que a gente hoje pode viver de fato uma experiência gloriosa no sentido de vermos um tempo de libertação, de saída. E essa Páscoa para nós, ela vai com certeza nos trazer esse tempo tão precioso de uma lembrança muito gostosa no sentido de que o Cordeiro foi morto, o Senhor veio e nos libertou de uma escravidão, de um pecado, de uma maldade e hoje nós podemos viver uma vida completamente nova, nessa esperança viva daquilo que o Senhor Deus fez pelas nossas vidas. Então eu falo que esta experiência de vivermos esse novo tempo, de podermos celebrar a Páscoa com muito mais graça, com muito mais disposição no sentido de estarmos próximos um do outro, de estarmos vivendo esta celebração tão importante, que eu falo que é uma das mais importantes da fé cristã, que é a Páscoa do Senhor. Então eu creio que vai ser assim esse tempo muito precioso para todos nós em 2022 participarmos dessa celebração da Páscoa, trazendo à memória a lembrança daquilo que Deus fez e vivendo essa experiência, dessa abstinência de não podermos estar nos reunindo e agora a gente poder estar junto. Eu falo que é uma lembrança de uma libertação, é o que a Páscoa traz e a mensagem que a Páscoa vai trazer para as nossas vidas nesse tempo. Então eu falo que Deus ele nos dá esse privilégio de podermos celebrar esse novo tempo. Que a gente possa celebrar essa data tão importante, tão marcante para nós cristãos nesse tempo. Dom Moacir, o católico está vindo de um período de quaresma, onde ele é chamado a refletir e dar um novo sentido para a dor, para o sofrimento, para o sacrifício. Nesse sentido, qual é o convite hoje que o senhor faz para o católico entrar nessa Páscoa? Boa tarde a todos. Vivemos um tempo de quaresma que nos convidou a uma oração mais profunda, a uma escuta da palavra de Deus mais prolongadamente. E é justamente essa escuta da palavra de Deus que provoca a conversão do coração, leva a pessoa à conversão do coração. E agora, nesse processo de conversão, nos preparamos então para celebrar a Páscoa do Senhor. Para nós, celebrar a Semana Santa, que começou no Domingo dos Ramos e termina no Domingo da Páscoa,
com as suas diversas celebrações, que há 2 anos nós fizemos apenas transmitindo, mas sem a participação do povo. Nesse ano, graças a Deus, começamos no Domingo dos Ramos, com uma boa participação dos fiéis, então significa que nós vamos viver intensamente as celebrações, a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira Santa, o Sábado Santo e o Domingo da Páscoa, que conclui o ponto alto na nossa fé cristã com o mistério da ressurreição do Senhor. A vitória da vida sobre a morte, a vitória do bem sobre o mal. Então, será uma Páscoa diferente, depois de 2 anos caminhando assim, celebrando sim, mas sem aquela participação tão bonita do nosso povo. Professor Ícaro, o povo judeu, de uma maneira especial, tem um contato, né, com a guerra constante, né? A sua fé é provada pela guerra constantemente na história. E nesse momento, os povos do mundo todo estão em alerta justamente por conta de uma guerra de grandes proporções que se estende lá no leste europeu. Olhando por esse lado, olhando por essa ótica, essa festa que se aproxima, que também é uma festa muito importante para o judeu, para o israelita, ela tem uma mensagem, um sentido para transmitir para todas as pessoas do nosso tempo? Sim. A Páscoa judaica, né, como ficou conhecido popular dentro do Brasil, mas nós a chamamos pelo termo hebraico de Pesach, que é a passagem, né, literalmente passar por cima, que simbolizou quando o anjo da morte pulou as casas dos hebreus na época do Egito, né, e conseguimos nossa liberdade. Então é muito interessante a gente falar sobre Pesach, principalmente nesse momento que estamos vivendo, né, de constantes incertezas que nos fazem remeter à época dos hebreus que estavam no cativeiro, né, e como que eles tiveram a fé e a busca por essa liberdade, acreditando, né, e a partir daí criou-se a primeira religião monoteísta, né, e que nós, como judeus, nós celebramos Pesach nesse período, que em 2022 ele inicia-se a partir de 14 de abril. Nós teremos os 2 sederes de Pesach, agora entre 15 e 16 de abril, e essa festa nossa, ela é conhecida pela festa da liberdade, ela é conhecida pela festa dos pães ázimos, pela festa da nossa libertação. E principalmente numa época do mundo em guerra, em grandes problemas, no mundo pós-pandêmico, que a gente tenta a cada dia mais renovar nossas esperanças, que vai ser a nossa uma das primeiras festividades nossas, bem dizer, que estamos voltando para as nossas comunidades também para realizar, apesar de algumas ainda estarem naquele sistema online e também semipresencial, mas já temos a esperança de poder fazer essa celebração juntos. Então esse é um período muito especial. Pastor Sérgio, o fiel evangélico, ele primeiro experimentou ficar longe da igreja, longe dos templos, né? Ficar cerrado dentro de casa. Agora, nesse momento, seria também o momento de um convite para que o fiel saísse do seu mundinho e fosse ser diferente, fosse ser melhor também no mundo lá fora, para aquele que não é fiel? Eu falo assim que quando Noé saiu da arca, ele ficou quase 1 ano sem poder estar tocando o chão e pisando na terra. Eu imagino o dia que Deus então fala assim, agora você sai. Aquilo que era tão comum, tão simples para Noé e para todos nós, que é pisar no chão. Noé, ele vai sair e vai viver aquele momento singular, maravilhoso. E eu falo que hoje nós vivemos esse tempo, onde a gente pode
celebrar esse tempo com a comunidade, com o povo de Deus, estarmos juntos, podendo adorar, glorificar a Deus e celebrarmos a Páscoa, que é a libertação, que é a passagem da saída de uma condição de vida para uma vida completamente nova, daquilo que Jesus fez por nós. Então eu falo que a mesma expectativa que Noé tinha por algo tão simples que era pisar no chão, a gente está vivendo essa expectativa desses 2 anos que a gente se absteve de poder estar juntos congregando. Eu falo que o povo de Deus está com saudade de estar reunido, estar juntos e podendo celebrar essa data, que é uma das datas mais importantes da fé cristã, que é a Páscoa do Senhor. Dom Moacir, aproveitando esse encontro de diferentes religiões que nós estamos tendo aqui virtualmente, o católico teve uma aproximação especial nesses últimos anos dos irmãos judeus, né? Os 3 últimos papas fizeram e insistiram no diálogo, né? Principalmente convidando o fiel a conhecer as raízes da sua fé. Essa volta, esse diálogo, ele tem tudo a ver com a Páscoa? Sem dúvida. A partir do Concílio Vaticano II, essa aproximação com os irmãos judeus foi crescendo, não só com os judeus, mas também com outras religiões. O concílio propôs isso e os papas têm, de fato, trabalhado esse diálogo, esse encontro, o estar juntos, o rezar juntos, momentos importantes das celebrações dessa ou daquela religião. Muitas vezes o Papa se manifesta no sentido assim de solidariedade, de apoio. Então, na Páscoa não é diferente. A Páscoa judaica tem o seu tempo. A nossa esse ano está bem perto da Páscoa judaica, mas nós celebramos nessa semana. Estamos em comunhão, porque Jesus Cristo, judeu, que celebrou a sua Páscoa no esquema da celebração pascal judaica e nos trouxe a nova aliança. Então, caminhamos juntos, porque é o mesmo Deus, a mesma palavra de Deus que nos orienta no nosso caminhar. Nesses tempos, nós estamos falando tanto em crise, sobretudo crise financeira, né? As famílias estão num momento tão difícil, tão apertado. Há uma mensagem também nesse sentido para saber viver este momento? Eu creio que a pandemia trouxe uma série de coisas para a nossa vida, também questão de crise econômica, dificuldade econômica, e a gente precisa alimentar sempre mais a esperança. Voltar-se para aquilo que realmente é essencial para a nossa vida. Nós vivíamos num consumismo danado, então isso afeta, isso gera crises, e creio que a pandemia chamou nossa atenção para buscarmos o essencial. Quando buscamos apenas o essencial, não acumulando desnecessariamente, a gente vai trabalhando, e isso acho que é uma mensagem que a gente precisa estar trabalhando sempre. Buscar sempre o essencial. Professor Ícaro, os principais sinais que estão presentes na Páscoa do evangélico e do católico vêm dos símbolos judaicos, né? E nesse sentido, há um convite especial à alegria, à felicidade? Sim, porque a Páscoa para nós é uma festa de libertação, é uma festa de alegria, porque éramos escravos, hoje somos libertos. Temos muito a agradecer e não podemos esquecer do nosso passado, principalmente agora nesse período que nós saímos de épocas tão difíceis e tantas pessoas perderam entes queridos por causa da pandemia, e a gente está tendo essa possibilidade de retornar aos poucos nossas vidas. Eu acredito que a gente tem muito a agradecer nesse período. Então, assim, a nossa libertação, ao longo da nossa existência, a gente tem várias libertações. E Pessa, ela nos traz esse momento de introspecção, de análise do que a gente pode melhorar, o que a gente pode agradecer. Porque nós
principalmente no mundo consumista hoje. Nós pedimos demais, né? Nós queremos muito. E esse momento, esse período agora, tanto para nós quanto para as religiões de matriz cristã, é um período de introspecção e análise para agradecimento. Nós ouvimos muito falar sobre passagem, que para você, telespectador, essa seja uma época de passagem para um momento melhor, para melhorar a vida. Integraram a macro-região no Jornal da Clube deste sábado, no nosso núcleo de jornalismo, o vice-presidente do Conselho de Pastores, Sérgio Martins. Também em Ribeirão Preto, o arcebispo metropolitano, Dom Moacir Silva. E em Uberaba, o professor de História Judaica, Ícaro Uriel Brito. A todos vocês, muito obrigado e uma feliz Páscoa. Não perca, às 6:50 da noite, o Jornal da Clube, segunda edição. E na sequência, tem Jornal da Band. Para você, uma boa tarde e muito obrigada pela sua audiência. ZYB 868, TV Clube, uma emissora do Sistema Clube de Comunicação.